Hoje o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ditador na realidade da Rússia, acabou de anunciar a anexação de 4 territórios ucranianos, anexação à Federação Russa. Até então esses territórios eram apenas zona ocupada. Agora eles vão fazer parte oficialmente do território russo, permanentemente. Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. Foram realizados referendos nesses territórios que ninguém acredita que sejam verdadeiros, né, que certamente foram fraudados. Os referendos dizem que mais de 90% da população quer os russos, quer fazer parte da Rússia. No entanto, o que se viu foi uma resistência feroz dos ucranianos contra o avanço russo. Então, acreditar que mais de 90% da população vai querer se juntar à Rússia no mínimo, ser muito ingênuo. E por que o Putin fez isso? Porque, com esses territórios sendo parte da Rússia, se os ucranianos atacarem esses territórios, tentando retomar o território que foi tomado deles, os russos vão poder retalhar com armas nucleares. E vão ter uma desculpa legal para isso, porque faz parte da Constituição russa a ideia de que se o território russo for atacado, os russos podem usar armas nucleares para se defender. Os ucranianos estão saindo muito bem em combate. Eles não só conseguiram travar o avanço dos russos, como estão conseguindo avançar, conseguiram fazer uma ofensiva, tomando parte do território que os russos haviam tomado deles, que era impensável 3 meses atrás. O Putin certamente não esperava que isso acontecesse. O Putin cometeu um erro de cálculo por causa da visão dele de mundo. Ele acha que a Ucrânia é um país artificial, que é um país que não deveria existir, que só existe por causa da dissolução da União Soviética, mas que é um país que não tem raízes históricas, que não tem uma identidade. Ele próprio já disse isso, né, textualmente. Eu não estou deduzindo que ele pensa isso, ele já deu essas declarações mais de uma vez. E, inclusive, ele já escreveu um texto, um artigo a respeito disso, logo no início da invasão. E a Ucrânia se mostrou um país bastante sólido. Ele achava que, como o país é artificial, ele ia desmoronar assim que os russos entrassem. Ele achava que o Zelensky ia fugir e que a maior parte da população ucraniana não ia reagir. Mas não foi isso que aconteceu. A Ucrânia demonstrou ser um país bastante sólido e com uma identidade própria bastante forte. E está recebendo ajuda massiva dos países ocidentais, coisa que o Putin também não esperava, novamente por causa da visão de mundo dele. Ele acha que os países democráticos são fracos e que não iam fazer nada a respeito, assim como não fizeram em 2014, quando ele tomou a Crimeia. Mas ele estava novamente enganado. Outro fator importante, que eu já mencionei em vídeos passados, é o fato de que o exército russo não é tão eficaz na prática quanto era no papel. O exército russo ele era muito superior numericamente e em termos de equipamento ao exército ucraniano. Mas o exército claramente está mostrando que tem dificuldades para se organizar. E também está demonstrando que os equipamentos russos não são tão bons assim quanto teoricamente deveriam ser. Eles não são tão bons na prática quanto na propaganda.
Isso significa que já dá para comemorar e cantar vitória para os ucranianos? De jeito nenhum. A Rússia tem muitas reservas, a Rússia tem condição de colocar muito mais forças no terreno do que vem colocando. Foram convocados 300 mil reservistas nos últimos dias para integrar a força de invasão, que já é de mais ou menos 300 mil soldados, então basicamente vai dobrar o número de soldados que os russos vão ter no terreno. Esses reservistas provavelmente vão ser colocados em regiões já controladas, só para, digamos assim, tomar conta, marcar terreno, para permitir que as tropas mais experientes e mais bem treinadas vão para a linha da frente. E isso ainda não é tudo. Se os russos quiserem, eles podem mobilizar no futuro mais forças ainda. Só não fizeram até agora porque acharam que não seria necessário. A Rússia continua sendo o lado mais forte nessa guerra. E se algo muito estranho acontecer, que eu acho pouco provável que aconteça, mas se algo muito estranho acontecer e os ucranianos conseguirem expulsar os russos, é bem possível que eles usem armas nucleares contra os ucranianos. E o Putin e vários outros membros do governo russo já fizeram trocentas ameaças abertas a respeito do uso de armas nucleares. Se usarem, vão usar armas nucleares táticas, não armas nucleares estratégicas. Existem dois tipos. As armas nucleares estratégicas têm muito mais poder de destruição, são capazes de destruir centros urbanos inteiros, e as armas nucleares táticas têm capacidade de destruir tudo num raio de mais ou menos 1 quilômetro, 2 quilômetros, e causar estrago num raio ainda maior, aí na casa dos 5 a 10 quilômetros. Mas são armas nucleares com uso localizado, mas ainda assim causam um efeito devastador, até pela contaminação com radiação que vai se permanecer durante muitos anos após a detonação das armas e que vai afetar lugares para muito além do local de detonação. Então seria algo terrível se acontecesse. Uma negociação no momento é praticamente impossível, porque ambos os lados simplesmente não podem aceitar as exigências do outro, por uma questão de sobrevivência. Os russos veem a entrada da Ucrânia para a OTAN como uma ameaça à sua existência, porque se isso acontecesse, os Estados Unidos poderiam pôr tropas e armas nucleares na Ucrânia, já que ela faria parte da aliança. Isso seria uma ameaça à existência da própria Rússia. Por outro lado, os ucranianos não podem aceitar fazer um acordo com os russos onde eles simplesmente se comprometam a não entrar para a OTAN. Porque sem a OTAN, eles vão continuar sendo simplesmente uma zona de influência da Rússia. E os russos vão sair do país só para atacarem eles de novo daqui a 20 ou 30 anos. Basta o governo ucraniano fazer alguma coisa que deixe a Rússia de mau humor e a Rússia vai poder intervir. Então a Ucrânia vai virar uma nação satélite. Também tem a questão dos territórios no leste da Ucrânia que a Rússia anexou, que são regiões economicamente muito relevantes para a Ucrânia e que a Rússia não vai aceitar devolver, porque agora eles consideram que é parte do território deles. E se eles anexarem mais territórios no leste, anexar o país inteiro parece muito, muito pouco provável, mas se eles anexarem mais territórios no leste, se eles tomarem toda a faixa litorânea que faz com que a Ucrânia tenha acesso ao Mar Negro, que é algo que os russos claramente estão tensionando fazer, é para lá que as tropas têm se direcionado,
o futuro econômico, o desenvolvimento econômico da Ucrânia no futuro vai ficar permanentemente prejudicado. O país vai ter a sua capacidade de se desenvolver limitada. Então, nenhum dos dois pode aceitar o acordo. Na melhor das hipóteses, essa guerra ainda vai durar muito tempo. Na pior das hipóteses, a Rússia vai cumprir as ameaças de usar armas nucleares. A gente está vendo a história ser escrita. Essa é a situação em que o mundo chegou mais perto de uma guerra nuclear desde a crise dos mísseis cubanos, nos anos 60. Eu diria que essa situação ela é ainda mais grave. Ela só é equiparável à situação que houve na Guerra da Coreia, nos anos 50, quando os Estados Unidos chegou perto de usar armas nucleares contra os norte-coreanos. Mas eu não acho que vai chegar a esse ponto. Eu acho que o que a gente vai ter vai ser uma guerra longa, desgastante, e a questão é quem se cansa econômica e politicamente e moralmente primeiro. Eu vou continuar esse assunto em um próximo vídeo, que provavelmente vai sair logo depois desse, porque esse aqui já ficou muito longo. Eu tenho a intenção de fazer vídeos curtos, mas o vídeo ficou com mais de 10 minutos. Então, eu vou ficando por aqui. Assistam o próximo vídeo, se tiverem gostado desse. E dê um joinha, aperte o botão do like para ajudar na divulgação do canal. Você me ajuda bastante se estiver fazendo isso.